Vamos para mais uma análise sobre aqui o desdobramento do mercado, indo aí para meados de outubro. Então, bem-vindos aqui ao Baú do Trader. Já aproveitem e se inscrevam no canal. Para quem está chegando agora, coloque o joinha e o sininho para receber os próximos vídeos. Hoje eu tenho algumas observações interessantes para fazer com vocês. Depois vou gravar também um vídeo aí para os membros sobre outros assuntos. Mas vamos aqui. Bom, não precisa nem dizer, o Ibovespa prossegue aquilo que eu sempre comento com vocês, que é super importante você analisar o filme e não a fotografia, né? Como muito daquele pessoal que fica garganteando todo dia no rádio, em alguns sites econômicos, ele está sempre mostrando para você a fotografia. Porque o minério, porque isso, porque subiu, porque caiu, porque não sei o que e tal. E aí você vai perdendo noção do filme. O que a gente tem de filme? Um Ibovespa que já em 9 meses, quase 9 meses e meio, acumula uma queda nominal de 2%, arredondando aqui para 2%, sem falar se a gente for corrigir pelo IPCA, né? Então, enquanto a tendência do CDI médio, se a gente considerar 2024, é bem provável que ele seja, muito provável, que seja acima de 11, sendo bem suave, eu estou acima de 11. Quando já se fala numa Selic de 13. E aí eu vejo matérias em jornal, eu sempre desconfio, porque a matéria de jornal é sempre na ponta do distribuidor. É o fundo 2,20, é o gestor, é o economista chefe de um banco, entendeu? Então você está sempre lendo uma coisa na ponta do distribuidor. Porque na ponta do cara que é o comprador, que é o buy side, ele não dá entrevista para jornal. Ele está lá fazendo os cálculos dele, as análises. Depois você fica sabendo do jornal que empresa tal, fundo tal, comprou essa coisa, mas ele não fica dando entrevista. Quem dá entrevista é vendedor de produto. Lembre-se disso. O cara que aparece no jornal dando entrevista fofinha é um distribuidor. E ele conta com o seu dinheiro. Lembre-se disso. Né? Pois muito bem. Então, vejam que aquele movimento, né, em dois momentos aqui, ele está se esfacelando à medida que nós temos aí praticamente 3 meses até o final do ano. Quando chegar novembro, e se verificar que aquela meta de déficit e tal foi uma pantomima desde o início do ano, porque aí eu vou fazer um parênteses aqui. Hoje eu acompanhei muito bem a sabatina ali do novo presidente do Banco Central. E o que me chamou a atenção numa certa frase em que ele diz que, com relação à meta de inflação, que ele pessoalmente ele é contra o presidente do Banco Central votar para qual seria a meta de inflação. Veja um cara que é aderente à Modern Monetary Theory, a MMT. Então nessa ele já se entregou. Ele acha que quem tem que definir meta de inflação é o governo, porque o governo foi eleito, e aí então ele define. Veja, o Banco Central, durante décadas, vem desenvolvendo seus modelos de estimação, que é uma estimativa do que seria inflação versus um PIB potencial, essa coisa aí da consulta do mercado, tal. E aí você tem que ter um cara que vai ser o presidente do Banco Central que diz que ele não tem que votar lá no Conselho Monetário Nacional, que são 3 votos. O ministro da Fazenda, do Planejamento e o presidente do Banco Central. Que aí a jornalista Pururuca disse, nossa, é muito coerente isso que ele falou. Como é que ele vai estabelecer uma meta que depois ele vai perseguir? Veja a ignorância. Ou será a desinformante intelectual? Toda empresa estabelece suas metas e depois ela corre para cumprir suas metas. Mas a jornalista Pururuca, ela acha que o Banco Central não pode participar da meta de inflação, porque depois ele vai cuidar da meta. Desconsiderando toda a equipe do Banco Central que desenvolve as metodologias lá do que seria a inflação possível dentro de um cenário de
de crescimento, porque sabemos que um crescimento exacerbado, sem sustentação, como está acontecendo agora, só na base do consumo das famílias, injetando dinheiro público, vai gerar inflação, né? Porque a indústria, todo quem produz os bens de consumo, não entra nessa, não está colocando dinheiro em bens de capital para aumentar a produção, porque sabe que é um dinheiro fofo, que vem simplesmente do governo inoculando o consumo de uma maneira artificial. As pessoas não estão elevando seu poder de compra simplesmente por uma maior empregabilidade e tal. Não, você só vai jogando ali no CAGED gente na área de serviços ganhando de 1 a 1,5 salário mínimo. E que vão consumindo bens ali, né? Semiduráveis, consumo de comida e outra coisa, como a gente já viu que já pressionou isso no passado. Eles vão repetir o mesmo erro. Então, o capital privado, ele se retrai, ele não entra nessa. E aí você tem, agora o novo, né, escolhido do Banco Central, já ficou muito claro que ele vai ficar olhando para o governo federal ao longo de 2025, mestre, o que devo fazer? O que devo fazer? Né? Porque ele mesmo assume que quem tem que definir tudo é o governo eleito, o governo central. Né? Ele é apenas um coadjuvante, apenas um governo, não vai peitar. Então, os jornalistas estão aí falando, não, mas que coisa, que altivez, que independência e tal. Aguarde 2025. Aguarde em 2025 o que esse cidadão vai fazer. Então, voltando aqui. Então, o índice vai definhando, né? Com exceção de poucas empresas aí setor elétrico, alguns setores, né? Mas setor extrativista, varejo, setor de maior valor agregado, esquece, né? E aí, finalmente, nós temos toda a situação pós-eleição americana, né? Que isso será também uma coisa que eles vão soltar a carcaça toda, qualquer que seja, aquele que seja eleito nos Estados Unidos, a hora da verdade vai chegar. Vocês vejam o nível de inadimplência e endividamento no cartão de crédito, os custos que eu tenho acompanhado de gás, de seguros. Muitas pessoas não estão mais conseguindo fazer seguro das suas casas. Grandes empreendimentos imobiliários, são edifícios grandes, como shoppings, né, edifícios comerciais, não estão conseguindo. O seguro subiu muito. Na média subiu 11%, mas tem lugares que subiu 50%, se é um local como na Flórida, na Califórnia, mais sujeito aí às intempéries. Custo de energia em alguns estados subiu abruptamente e foi um verão muito quente, então certas famílias viram o custo de energia subir 10 vezes, porque elas passaram a usar muito mais ar-condicionado, com temperaturas muito mais altas, né? E o custo de energia está mais alto. Então, passada a eleição americana, está todo mundo segurando tudo, as carcaças vão começar a cair. E aí nós vamos ver o que vai acontecer com o Ibovespa aqui. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, vejo matéria essa semana, o cara dizendo assim, não, porque não tivemos IPO, mas 2025 virão vários IPOs. Você, da onde você tirou isso, meu filho? Da onde você... É torcedor, né? É torcedor. Você acha que se o juro chegar a 12, não estou nem dizendo 13, estou dizendo 12, né? Vai fazer IPO? Vai fazer IPO do quê? IPO do quê? Aquelas empresas endividadas e tal, que aí o controlador, ele põe no bolso já, né? Sabe, ele faz conjuntamente oferta primária e secundária para pôr no bolso já uma graninha, né? E aí você vai embarcar, né, simplesmente num ano complicado como 2025 será, aí você vai entrar de sardinha no IPO. Boa sorte, realmente boa sorte. Então é isso que eu tinha aqui para vocês. Calma que outubro ainda será um mês de fortes emoções. Outubro realmente é um mês que promete, um longo mês, promete. E minha sugestão, vocês ficarem com
realmente com os olhos bem atentos, Thundercat, né? Olho vivo, faro fino, porque essa questão fiscal aqui vai caminhar para um grande acerto de contas. Um grande acerto de contas. Já estão deixando de fora uma série de gastos aí com os incêndios, com enchentes, tudo de fora. Mas a dívida só aumenta e o juro futuro. Acompanha, vocês têm acompanhado as taxas lá no Tesouro Direto? Taxas NTNB 2029 se aproximando de 7% de juro real. Você acha que está normal? Como tem pessoas que aparecem aqui e dizem, você está torcendo contra. Não, cara, eu estou mostrando números. Você não quer analisar números, você quer acreditar só em papo, né? Só em papo, em coletivo de imprensa, em papo de ministro, de secretário. Eu vi uma das coletivas aí dos secretários lá do Ministério da Fazenda, aí tem um, né, que é o Nestor ao seu dispor falando, não, porque nós vamos conseguir chegar no déficit zero. Aí você tem um secretário que está assim. Aí tem o outro que está assim. Então, só pelo gestual da turma ali, você percebe que não dá para levar a sério. Sinceramente, não dá para levar a sério. Mas você pode acreditar, né? Ficar acreditando, tá, nessa turma e tal. Aí depois, lá no fim de novembro, eles vão dizer, fomos surpreendidos. Foi um ano desafiador. Então a gente vai pedir lá pro X-Dino, olha, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso, né? Eu acho que até o avião presidencial, o novo avião presidencial, né? Graças à vítima do urubu, que foi a única vítima fatal nesse incidente, foi o urubu, coitadinho. Mas com a compra do avião, não, vamos também tirar aqui das contas, né, do arcabouço, né? Foi uma coisa necessária, né, para a segurança nacional, os voos, né? O Brasil voltou pelo mundo, né? É muito importante ter a figura do Brasil, né? Todos esses encontros e tal, e a gente chegar com um avião maiorzinho, né? Um avião maiorzinho, tá certo? Então, é isso aí. Não se esqueça, hein? Não se esqueça de dar o joinha e se inscrever aqui no canal. Um abraço.